Então, gente, olha só, nós estamos falando, algumas terças-feiras, quando sou eu, né, nós temos falado sobre o assunto de música, louvor, música, adoração e louvor. É o assunto que nós estamos tratando aqui biblicamente, um assunto que é bem atual, bem moderno, bem contemporâneo. E nós terminamos falando na semana passada exatamente sobre a questão de dirigir, né, o louvor como um ministério, ou seja, dirigir louvor é ministério. E nós falamos, então, o que é ministério. E quando nós falamos sobre ministério, surgiu algumas outras perguntas fora desse contexto de louvor, mas que faz parte exatamente de um estudo bíblico, né? Toda vez que a gente estuda, às vezes algumas perguntas, alguns senão, alguns porquês surgem, e isso sempre acrescenta aquilo que estamos falando. E nós explicamos, então, o que é ministério, falamos sobre isso. Hoje eu quero entrar num assunto que tem a ver com o louvor, e vamos dar sequência aqui. E é um assunto que, para muitos, se torna até polêmico pela gama e pela forma como ele é tratado. A pergunta é: o louvor liberta? O louvor liberta? É interessante isso, né? Por exemplo, tem até um livro, eu li na minha mocidade um livro que chamava O Louvor Liberta. E muitos de nós estamos acostumados com esse ditado já no meio evangélico, o louvor liberta. Eu sei que nesse momento, né, é diferente do estudo de teologia, que os microfones ficam abertos para participação interativa durante o estudo todo. no, Quando nós fazemos nesse estudo de música, nós fazemos a interação e a interatividade no final. Então, você pode anotar perguntas, tá? Os seus comentários, você pode guardar aí para o final, que a gente vai dar aí uns 20 minutos para a gente poder conversar sobre isso tudo. Então, você pode ir anotando aí, para depois a gente estar discutindo. Existe um ditado no meio do povo evangélico que o louvor liberta. E eu quero dizer o seguinte: nós devemos ter muito cuidado com alguns slogans evangélicos que nós temos o costume de pronunciar, são slogans que não têm base bíblica. E eu quero desmistificar isso aqui, né? Eu quero dizer que não existe em nenhum lugar na Bíblia nenhuma menção de que nós possamos ser libertos pelo louvor. Não existe, biblicamente, não existe nenhum respaldo bíblico que nós podemos ser libertos pelo louvor. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que nós só podemos ser libertos pela obediência à verdade do Evangelho. Isso é Bíblia. A gente tem que se concentrar naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus traz como verdade para a gente. Então, a Bíblia não fala que o louvor liberta, a Bíblia fala que a obediência à verdade do Evangelho é que liberta. João 8, versículos 32 e 36, são versículos que hoje são muito propagados e conhecidos, até no Brasil, né? E em todo lugar, mas tem se tornado mais conhecido. João 8, 32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o versículo 36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês de fato serão livres. Então, irmãos, olha só, essa questão do louvor libertar é uma coisa que tem tomado, gerenciado e tem usado e tem tomado o coração de muita gente, e muita gente já ouviu até seminário sobre isso, estudos sobre isso, mas eu quero mostrar aqui biblicamente o que a Bíblia fala sobre essa questão. Porque, olha só, nós jamais seremos livres da culpa e do domínio do pecado por algo que nós mesmos praticamos, nem mesmo pelas nossas atividades espirituais, sabe? Porque se a gente começar a ensinar que a minha atividade espiritual e o louvor, o que o louvor é? O louvor é uma atividade espiritual que eu dou, que eu presto.
Por exemplo, o louvor não é algo que Deus faz por mim. O louvor é algo que eu dou a Deus. É diferente. Louvor. Sabe quando a gente fala que o louvor liberta, as pessoas falam, mas o louvor liberta. Não. O louvor não é algo que eu estou recebendo do Senhor, mas o louvor é algo que eu estou oferecendo ao Senhor. É algo que eu estou doando ao Senhor, como resultado, como fruto daquilo que ele já fez em mim, daquilo que ele operou em mim. Louvor é o que eu ofereço a Deus como resultado da libertação que ele me deu, da libertação que ele me propiciou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito interessante, é muito importante a gente entender. Então, lembra que nós começamos, eu falei na semana passada sobre a questão da liberdade. Onde há liberdade, ali, né, há o Espírito de Deus. Ou não useis da liberdade para dar uma... Mas nós falamos um pouco sobre a questão da liberdade. E nós falamos que a verdadeira liberdade não é fazer as coisas de qualquer jeito, não é fazer as coisas sem um controle, mas é termos liderança, é termos princípios, é termos realmente uma direção. E que o louvor na vida da igreja e presente na vida da igreja, ele também deve ter uma direção, e nós vemos isso biblicamente, falando sobre Davi, sobre os líderes, sobre aqueles que comandavam o louvor. E agora nós estamos falando, o louvor liberta? Não, o louvor ele não liberta. Porque se nós começarmos a ensinar que há uma libertação pelo louvor, nós vamos começar a ensinar um retorno à doutrina da salvação por meio de obras, por meio de sacramentos. Por quê? Porque o culto a Deus não pode ser a base da nossa libertação. O meu culto a Deus não é a base bíblica de uma libertação que eu experimento. Não, mas o culto a Deus é a consequência dessa libertação. Então, é diferente. Né? Além do mais, amados, se nós estivermos louvando com a intenção de nos libertar do mal, nós não estaríamos cultuando a Deus, mas ajudando a nós mesmos. Então, agora nós estamos chegando num ponto muito interessante. Quando nós falamos do culto, do louvor que liberta, nós estamos falando de autoajuda. Aí sim nós começamos a ver um problema. E aí nós vamos ver esse todo de tudo que nós temos falado sobre essas semanas, sobre a questão da música, sobre a questão do louvor, sobre a questão da adoração. Hoje nós podemos ver e podemos entender o seguinte, que quando nós falamos da música como sendo algo que nós oferecemos a Deus, quando nós falamos que as letras das músicas elas eram inspiradas e vindas de Deus, elas eram proféticas, elas eram dadas por Deus, nós podemos ver que essas músicas elas vinham para o quê? Para adorar. E quando a profecia ela era dada, ela edifica, consola e exorta. Edifica, consola e exorta. Em nenhum lugar, até mesmo as profecias, nós vamos ver que a profecia ela liberta. A libertação é uma obra do Espírito e da obediência à palavra. Ela edifica, consola e exorta. Então, a música, ela vindo mesmo da parte de Deus, ela não liberta o homem. Por quê? Porque esse é um resultado da ação do Espírito Santo na vida de cada um. E quando nós falamos, então, dessa autoajuda, nós começamos a ver o seguinte, se eu creio que o louvor liberta, então eu estou me ajudando através daquilo que eu faço. E aí nós vemos hoje por que nós temos tantas músicas que não são adoração a Deus, que não são louvor a Deus. São músicas que visam o quê? A autoajuda humana. Já perceberam isso? Já perceberam como as letras hoje elas tratam, às vezes, muito mais das nossas carências, daquilo que eu preciso como ser humano, daquilo que eu preciso como homem, do que aquilo que é exaltação a Deus e glorificação a Deus? Louvor quer dizer eu exaltar, eu colocar em um alto,
em um lugar de destaque. E quando nós cantamos hoje, muitas músicas, elas são voltadas para o quê? Para o que eu, Elcio, necessito, o que eu, Elcio, estou sentindo. São músicas que visam o meu bem-estar. Assim como muitas mensagens, assim como muitos pregadores hoje, eles estão visando muito mais o quê? O bem-estar das pessoas, a motivação pessoal. Então, hoje nós temos muitos pastores coaches, que eles visam e eles pregam mais a motivação pessoal do que o tratar da alma e do pecado. Então, irmãos, o fato de que o louvor definitivamente não liberta está provado por uma coisa. A multidão de pessoas que participam de concertos, festivais, de músicas evangélicas e não têm a mínima intenção de se arrependerem do seu pecado. Não são confrontadas com o seu pecado, são confrontados com o vazio da sua alma, com a necessidade de serem o quê? Apaziguadas, acarinhadas, afagadas. Porque hoje as músicas têm que fazer bem a mim. Ah, puxa vida, olha como eu estou me sentindo sozinho, como eu estou me sentindo carente. Aí vem uma música que fala que eu sou especial. Aí vem uma música que fala de que eu não vou ser esquecido. Ok, é uma verdade bíblica que a Bíblia diz que Deus não esquece de nós, mas aonde está o louvor a Deus nessas coisas? Aonde está a exaltação de Deus nessas coisas? Então, sabe, irmãos, é muito interessante a gente pensar nisso. O louvor, embora ele cause momentos de elevação espiritual, ele não é um meio propício para consertar a vida espiritual do crente, e muito menos libertá-lo dos seus pecados. Não é, irmãos. O louvor, ele traz elevação? Traz. Ele traz regozijo? Traz. E é isso que as pessoas às vezes veem como libertação. Sabe o quê? Quando você está louvando, quando você está ouvindo uma música, você chora. Você chora. Aí as pessoas falam, eu quando estou no louvor, eu choro, eu sinto a presença de Deus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. É só quando a gente ouve música de adoração a Deus que a gente chora? Ou quando a gente ouve uma música também romântica, quando a gente ouve uma música que toca as nossas emoções, a gente chora também? Não é assim. Se a gente ouve uma música, seja ela não evangélica, não sacra, seja uma música secular, se ela tiver uma letra bonita, ela não toca na gente? Toca. Tem uma música que eu acho a letra dela lindíssima, lindíssima. É uma música que fala sobre a ausência de alguém na mesa. Né? Ela foi criada, ela fala assim, naquela mesa ele contava história, ele contava quem ele era, e hoje eu sinto a ausência dele. A música é Naquela mesa ele cantava. Já olharam a letra dessa música? Para quem é brasileiro assim, sabe, é uma música lindíssima. Fala que ele tocava o seu bandolim e hoje ele não está mais ali. Quando eu ouço essa música, a primeira pessoa que eu lembro é do meu pai. A ausência do meu pai. Ele não está mais ali. Então, a gente às vezes até chora ouvindo uma letra de uma música que nos faz recordar de um ente querido, de uma pessoa que nós amamos, de uma pessoa que já não está entre nós. Olha como a gente se emociona. Então, irmãos, as pessoas às vezes elas ligam libertação à emoção, ao choro, à emoção daquilo, à emoção que a música proporciona e produz em nós. E nós devemos ter muito cuidado em separar emoção de verdadeira experiência espiritual. É totalmente diferente uma coisa da outra. Então, embora às vezes a música e às vezes o louvor, ele nos propicia esse momento de elevação espiritual, isso não quer dizer que ele vai consertar a nossa vida espiritualmente. Porque, irmãos, o que conserta a nossa vida espiritualmente é obediência à palavra. Obediência à palavra. E é por isso, irmãos, que é lastimável o que nós vemos hoje acontecendo em muitas igrejas. Sabe o que é? As pessoas elas procuram igrejas não onde há uma pregação sobre cruz, não onde há uma pregação sobre a questão
a centralidade esteja na pregação do evangelho, da cruz, do arrependimento, da mudança de vida. As pessoas elas estão procurando cultos onde o louvor é animado e atraente. Essa é a grande verdade. E você pode ver o seguinte, as igrejas que mais crescem são as igrejas que têm o louvor atraente. O louvor atraente. Aí você fala, mas é porque o louvor atrai. Sim, o louvor ele é atraente. Mas o importante, irmãos, e a centralidade do culto deve ser a mensagem. Essa é a grande questão. Hoje as pessoas buscam uma igreja onde o louvor seja central e a mensagem seja uma mensagem que não os confronte. Na grande maioria, é isso que acontece. Um louvor que, no louvor, as pessoas conseguem ficar 1 hora cantando, 1h10, 1h20 cantando, mas a mensagem tem que ser, no máximo, 25, 30 minutos. Porque senão a pessoa fica enjoada. Porque senão a pessoa não aguenta. Pregador é chato. Pregador é chato. Essa é uma verdade, amados, que nós estamos vivendo hoje em dia. Geralmente, a pregação curta é a que é a mais apreciada, independente do seu teor bíblico. A pregação não precisa ser bíblica, o importante é o louvor ser bom. Sabe? Igreja boa é aquela que tem um louvor animado, um louvor gostoso, um louvor cativante, que nos pega pela emoção, que nos faz vibrar, que nos faz chorar. Uau! Aí sim! A mensagem, 20 minutos de mensagem, mesmo que ela não seja bíblica, não tem problema. Não tem problema. É isso que as pessoas estão buscando hoje. Né? E o interessante é que a Bíblia diz em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. A libertação, amados, de acordo com a palavra de Jesus, ela não vem do louvor, mas ela vem através do conhecimento da palavra da verdade. João 8:31, eu li só o 32, 8:31 diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí ele fala, e conhecerão a verdade vos libertará. Irmãos, se nós queremos verdadeiramente, né, sermos discípulos de Jesus, nós temos que permanecer firmes na palavra, na palavra. Hoje, irmãos, a igreja está diante de uma tarefa muito árdua. Sabe qual é? É resgatar o verdadeiro louvor e adoração, porque nós precisamos resgatar o que é verdadeiramente louvor e adoração na igreja. E, ao mesmo tempo, sermos essa igreja que prega o verdadeiro evangelho. Quer ver um exemplo? Eu já vi uma pessoa, às vezes, dar um estudo e falar o seguinte, olha como o louvor liberta. Paulo e Silas. Vocês lembram da história de Paulo e Silas? Depois de serem pegos, açoitados, né? E eles foram lá levados e estavam lá na cadeia em Filipos, e eles estavam ali dentro da cadeia e eles começaram a louvar. E aí, quando eles começaram a louvar, o chão tremeu, as coisas aconteceram, e aí as correntes foram abertas. Aí eu já vi uma pessoa falar, tá vendo como é que o louvor liberta? Oi, irmãos, que contexto errado eles estão usando isso. Atos 16:25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Aí a Bíblia fala que houve um terremoto e as cadeias se abriram. Amados, com certeza, Paulo e Silas eles não estavam se divertindo ali no louvor. Eles não estavam louvando por uma questão de diversão, muito pelo contrário. O que eles estavam oferecendo a Deus era sacrifícios de louvor, que nós vamos falar logo depois daqui. Eles estavam oferecendo a Deus o quê? Sacrifícios de louvor. Eles estavam expressando a sua gratidão a Deus por serem considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho.
Eles estavam dizendo a Deus: olha, obrigado, Senhor. Nós não merecemos isso, mas o Senhor nos dá a graça de sofrermos açoites, de sermos presos por amor ao Senhor. Isso era louvor. E aí a Bíblia fala que Deus vem e abre as correntes. Abre as correntes não é porque eles estavam cantando e o louvor os libertou, é porque no coração deles havia gratidão e adoração ao Senhor. E aí nós vamos ver o que verdadeiramente acontece. O que acontece com aquelas cadeias ao serem abertas e tudo? O que acontece é o seguinte, é que eles ali estão, aqueles presos ouvem aquilo e são tocados pela palavra e, de repente, vem o carcereiro e fala: puxa vida, agora o que vai acontecer? Eu vou morrer, porque todas as cadeias, todas as portas se abriram. Aí o que Paulo e Silas falam? Não, você não precisa tirar a sua vida, porque o carcereiro pensou em se matar. Porque ele seria morto, já que todos os presos e as cadeias abertas, todo mundo deve ter fugido. Quando ele viu aquilo, ele pensou: agora eu vou morrer. Aí Paulo fala: não, você não precisa tirar a sua vida, não. Todos estão aqui dentro ainda. Todos estão aqui dentro. E aí o que a Bíblia fala que o carcereiro faz? O carcereiro vai lá e tira Paulo e Silas da prisão e traz até ele. E cuida dele. Nisso, o que Paulo e Silas fazem? Paulo e Silas cantam para o carcereiro? É isso que Paulo e Silas fazem? A Bíblia fala que Paulo e Silas pregam o evangelho para o carcereiro. E aí, depois de ouvir a mensagem do evangelho, o carcereiro pergunta: puxa vida, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Porque eu creio nessa palavra que você está falando. Aí, Paulo e Silas, né? E Paulo fala, então, diz aquela mensagem que é uma promessa, fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aí a Bíblia fala que aquele carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa. E sabe o que Paulo e Silas fazem na casa do carcereiro? Eles cantam louvores lá? Podem até cantar, mas a Bíblia não fala que foi isso que fez. A Bíblia fala que Paulo e Silas pregaram o evangelho para a família do carcereiro. E todos eles se converteram e foram batizados naquela mesma noite. Irmãos, o que salva o homem não é o que nós cantamos, não é o louvor. O que liberta o homem é a pregação do evangelho. O louvor é a expressão dessa libertação que Deus nos deu. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Que o que devia ser a mais alta expressão da vida espiritual, abundante, de libertação do pecado pelo sangue de Cristo, que é o louvor, se tornou apenas um chamarisco para encher igrejas. Sabe, irmãos? O louvor é a maior expressão da libertação que Deus nos deu. Quando eu louvo, eu estou expressando a Deus a alegria da libertação que Ele me deu. Eu estou adorando a Deus porque Ele tem me libertado, Ele tem me transformado, Ele tem me salvado. Hoje o louvor virou o quê? Chamariz. Isca para trazer pessoas para a igreja. E sabe o que é isso, irmãos? E eu vou usar um termo pesado, mas essa é a verdade. É a indústria do prazer que também se espalhou no meio evangélico. A indústria do prazer, a indústria da busca da autossatisfação. O homem precisa ser satisfeito. Hoje, irmãos, tanto mensagem, eu vou falar que não é só o louvor, tanto a mensagem que é pregada como as músicas que são oferecidas, elas não são mensagens que visam o que Deus quer. Elas não são o louvor que exaltam ao Senhor. São mensagens e louvores que visam o bem-estar dos ouvintes. O bem-estar dos ouvintes. Nós não queremos ouvir a verdade do Evangelho.
E nós não queremos dar a Deus o verdadeiro louvor. Nós queremos músicas que agradam o nosso coração, que tragam alegria ao nosso coração. Nós queremos ouvir mensagens que tragam conforto ao nosso coração. Nós não queremos ser confrontados com a mensagem de que nós somos pecadores. E que nós não queremos ser confrontados com a mensagem que diz que existe inferno. Nós não queremos ser confrontados com a mensagem que diz que nós temos que nos arrepender e mudar de vida, porque senão nós não vamos ser aceitos pelo Pai. Nós não queremos ouvir a mensagem que diz que eu preciso viver uma vida diferente da que eu tenho vivido. Então, por não querer esse tipo de mensagem, eu quero ouvir o quê? Que Deus me ama, não importa como eu esteja. Que Deus me aceita, não importa em como eu vivo a minha vida. Que Deus vai estar comigo, não importa lá no pecado ou na vida mais pregressa que eu esteja vivendo, o que não é verdade. Porque a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor vivem uma vida diferente, vivem em santidade. E é por isso que também que o nosso louvor, ele se torna um louvor de atração, um louvor de conformidade com aquilo que eu preciso ouvir, né? Ai, Deus é comigo, né? Para a direita, para a esquerda, e vai para frente, e vai para trás, e tira o pé do chão, né? Mas que louvor há, que louvor há, que louvor traz, que adoração há naquilo que eu estou cantando, aonde Deus está sendo exaltado ou aonde o homem está sendo afagado, cuidado. Sabe? Músicas que simplesmente falam mais da minha necessidade do que de quem é Deus. E se você parar para ver as letras das músicas, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender o que eu estou dizendo. E aí nós podemos falar sobre um outro ponto, além de que o louvor, então eu torno a perguntar, o louvor liberta? Não, irmãos, louvor não liberta. O que liberta é a mensagem, a obediência à mensagem e à palavra do Senhor, né? Aí você fala, mas o louvor, se ele traz uma letra bíblica, ele me liberta? Não, irmãos, o louvor é o que você presta a Deus. Como algo que você dá a Deus pode te libertar? Isso é boas obras. Sabe, nós temos que pensar no que nós estamos falando, no que nós estamos fazendo. Eu não posso ser liberto por aquilo que eu produzo. E o louvor é algo que eu produzo, que eu dou a Deus. Então, eu não sou liberto pelo que eu dou, eu sou liberto pelo que Deus faz, pelo que Deus já fez. E lembrando uma coisa, se eu penso, quando eu penso ali naquela mulher samaritana, e nós já falamos sobre isso, olha como é que a Bíblia ela é toda harmônica, ela toda se completa. A Bíblia, nós temos falado aqui que os verdadeiros adoradores só podem ser verdadeiros adoradores aqueles que conhecem e experimentam da salvação em Cristo. Então, se eu sou um verdadeiro adorador, a primeira coisa que eu tenho que ter experimentado, e nós já falamos sobre isso nos estudos passados, e se você não ouviu sobre isso, você pode pegar as gravações anteriores e ver, você vai ver que para sermos verdadeiros adoradores, eu tenho que conhecer a Jesus como Salvador. Se eu já conheço a Jesus como Salvador, eu já sou liberto. Não é? Então, eu não preciso do louvor para me libertar, porque eu já fui liberto por conhecer a Jesus. Então, o louvor é sempre uma expressão da minha libertação. O louvor é uma expressão de gratidão, de prazer, de contentamento, de adoração, por já ter experimentado da libertação que o Espírito Santo de Deus produziu no meu coração. Às vezes as pessoas confundem a alegria que o louvor nos traz, a alegria que a música enche os nossos corações com essa libertação. E nós temos que lembrar sempre de uma coisa, irmãos, a alegria da música, ela não é só propiciada por aquela música que é sacra. A alegria também na música existe por músicas seculares,
porque a melodia, a alegria, ela enche o nosso coração e a música tem essa facilidade de fazer. Senão ela não seria tão usada em tantas festas e de tantas maneiras erradas como ela é usada hoje no mundo. Então nós temos que compreender isso. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre um ponto, pelo menos uma introdução, né? Porque não vai dar para a gente discorrer todo o assunto. Louvor como sacrifício. Louvor é sacrifício? Hebreus 13:15. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessa o seu nome. Note bem como o louvor não é um divertimento. É interessante isso, né? A Bíblia fala, quando a gente vai ver, em toda a Bíblia, nós vamos ver o louvor, e a Bíblia fala sempre sacrifícios de louvor. Ofereça a Deus sacrifício de louvor. A Bíblia não fala para a gente oferecer divertimento de louvor, mas sacrifício de louvor. Que interessante isso, né? A Bíblia não fala que o louvor é um divertimento, mas é um sacrifício dos nossos lábios. O objetivo do louvor, portanto, irmãos, não é que as pessoas venham à igreja para curtir belos cânticos e se sintam animados com as músicas, mas que elas venham ao culto para trazer uma oferta de amor ao Senhor. Está vendo como que, às vezes, a ideia do nosso louvor está errada? O louvor é oferecimento de oferta de amor a Deus. Mesmo em dificuldades, mesmo em problemas, mesmo em meio a caos, mesmo em meio aos dramas, às perdas, eu ofereço sacrifícios de louvor, eu ofereço a Deus ofertas. Não era o que Paulo e Silas estavam fazendo a Deus? Eles tinham um motivo para estarem alegres, no sentido humanamente falando, açoitados, presos, acorrentados no fundo de uma masmorra. Que alegria é essa que as pessoas vão sentir no momento desse? Falar que Paulo e Silas estavam morrendo de alegria, felizes, um rindo para o outro, e apanhamos, hein? Nossa, que legal! Nós estamos cheios de hematoma nas costas, cheios de corte nas costas, tanto que o carcereiro teve que cuidar das feridas deles, mas que... Irmãos, isso não é normal, isso seria uma coisa louca. O que eles ofereceram a Deus foram sacrifícios de louvor. Nós somos agradecidos ao Senhor. Por quê? Por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor pelo prazer de sabermos que nós o servimos a ponto de sermos até merecedores de apanhar por conta dele. Isso é com dor no coração. Isso não é pulando de alegria. Isso era sacrifício de louvor. E eu só vou dar essa introdução. Porque eu quero ouvir vocês, quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que nós estamos falando, sobre o louvor liberta e sobre sacrifício de louvor. Porque sobre esse assunto de sacrifício de louvor, nós vamos ler muitos textos e vamos falar muita coisa ainda sobre o que devemos e como devemos oferecer a Deus o nosso louvor. E pensarmos, essa é a intenção que nós fazemos hoje, é como nós temos feito os nossos cultos hoje? Que cada um de nós possamos pensar sobre isso. Está aberto os microfones para perguntas, falas, acréscimos. Fiquem à vontade nesse momento. Vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma coisa a acrescentar, se alguém tem alguma coisa a falar, por favor, faça-o. Pastor, Pode falar. tô coçando aqui para fala ou não falo, fala ou não falo. Fala. Né, às vezes a gente pode ter uma interpretação teológica diferente, então... Sim, mas podemos, não. Aqui não há problema com interpretação teológica ou discordância, alguma coisa. Nós vamos para a Bíblia. Sim, sim. Né? A questão para mim, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, Edson, não é o que eu penso ou o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Então, nós vamos sempre nos voltar para a palavra.
Mas Com pode ficar à certeza. vontade. Então, com essa questão do louvor como, né, sacrifício e tal, assim, como que eu enxergo essa questão do louvor? Primeiro que quando Deus está interessado no nosso, né, lógico, né, no nosso louvor, não é a questão da música que vai fazer alguma diferença, né? Porque a gente tem que estar lá de coração mesmo para louvar a Deus, para dar glórias a Ele e para prestar todo o culto para Ele. Mas assim, o que eu vejo? Para gente que já somos convertidos, né? A gente tem esse entendimento. Então a gente vai para lá, né? Para adorar o Senhor, em espírito e verdade. E a música acaba sendo ali vamos dizer assim, uma introdução, né, para o culto, para preparar o ambiente do culto e tal. Mas eu vejo assim, para a pessoa que não é convertida, né, para a pessoa que às vezes a música vai acabar realmente ajudando a pessoa a, a entrar ali no ambiente do culto por conta das emoções que ela está passando, e às vezes o cara chora e tem tudo aquilo e tal, e a gente sabe que não é aquilo que é o louvor, mas para ele aquilo está sendo vamos dizer assim, um lava-alma ali para que, sabe, aquela pessoa possa estar preparada para o que vem de mais importante, que é a palavra. A gente sabe que a palavra é e sempre vai ser o mais importante, mas assim, eu tenho entendimento, né, assim que, né, para mim, né, isso é pessoal, que eu acho que a questão do louvor, as músicas é importante e para uns, né, o cara você não precisa ter som nenhum, só o inário na mão ali cantando na capela ali, para ele aquilo é o que mexe com o sentimento dele. Para outros, né, uma música mais tradicional, para outros uma música mais contemporânea. E aí a pergunta que eu faço é como chegar no meio termo de tudo isso, né, para uma igreja, porque assim, eu tenho entendimento que às vezes o louvor ele acaba sim, né, atraindo às vezes algumas pessoas, porque ela vai para lá, a música talvez mexeu com ele, mas no final a pessoa vai ser discipulada, a pessoa, sabe, vai começar a pegar o amor, né, pela palavra, de um entendimento de que a palavra que é o mais importante, mas o louvor acaba sendo um chamarisco ali, vai, se é que eu posso falar, usar essa palavra. Olha só, veja bem, não há uma discordância em nada que você falou do que eu estou falando. O que eu quero dizer, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: o que é louvor? O que é louvor? E que nós temos que pegar aqui do prisma o seguinte, que o verdadeiro louvor só vai dar quem conhece a Jesus. Concorda? Sim, senhor, concordo. Ou seja, nós estamos falando que a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor, só quem vai dar é quem conhece a Jesus. E nós não estamos falando que a música, o que eu estou falando, a música ela mexe, ela faz, e ela faz tudo isso que você está falando com a gente. E ela não faz só com o que não é crente, ela faz também com o que é crente. Ela mexe com as nossas emoções. Ela prepara o coração. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Nós vemos que o louvor ele era usado desde o Antigo Testamento como uma forma de quê? De entronização de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, a música, quando ela é cantada, ela é tocada, ela é um chamariz no sentido de quê? De mostrar quem é Deus e exaltar a Deus, ela deve ser assim. O grande problema que a gente está falando aqui é o seguinte, é que quando você canta letras vazias, as músicas se tornam músicas de autoajuda. Ela se torna uma música onde apenas afaga o coração das pessoas e não mostra quem é Deus para essas pessoas. Essa é a grande questão. O problema não está na música na igreja, as pessoas gostarem e virem ouvir a música e serem tocadas e se emocionarem com a música. Isso nunca vai mudar, isso sempre vai existir. Então, não há nenhum problema em termos, e eu acho que a gente não precisa nem achar, sabe, Edson, um meio termo entre o que eu estou falando e o que você está falando. Nós estamos falando a mesma coisa. O que nós estamos falando é o seguinte, que o crente ele está adorando a Deus e ele vai dar a Deus o perfeito louvor.
E aquele que não conhece a Deus, ele vai estar sendo tocado pela música e vai estar sendo alcançado pela música, pelas emoções, como um preparo para a palavra, que seja isso. A grande questão que nós estamos falando aqui é o seguinte, é quando essa música, mesmo ela cantada por nós, os crentes, ela se torna só um entretenimento. Por quê? Porque a música e a letra da música hoje já não adora a Deus. Ela virou simplesmente um meio de entretenimento, um meio de passar tempo. E aí até nós, os crentes, nós não cultuamos mais a Deus. Nós vivemos na mesma dimensão daquele que não conhece a Deus. Por quê? Porque as letras não exaltam mais a Deus. Elas não me levam a cultuar a Deus. Elas simplesmente me levam a pensar em mim mesmo e afagar o meu ego. E em que sentido isso? Quando não há palavra, o que a Bíblia, o que Oséias fala? O povo peca por não conhecer a palavra. Quando não há palavra na casa de Deus, quando falta pão em Belém, as pessoas vão buscar nos medianitas. Foi isso que aconteceu na história de Ruth e Noemi. A palavra Belém significa casa de pão. Casa de pão. E quando não teve escassez de pão físico, quando houve escassez de pão material, o que o povo de Israel fez? Noemi, seu marido e seus filhos foram buscar aonde? Foram buscar em outras terras, lá em Moabe, né, nos Moabitas. Aí quando chegou lá, o que eles fizeram? Casaram, fizeram, mas morreram lá. Quando voltou a ter pão, quando voltou a ter trigo, quando voltou a ter mantimento em Belém, Noemi voltou e trouxe Ruth junto. Então, a história de Ruth é uma parábola também do que acontece no mundo espiritual. Quando falta pão na casa, as pessoas vão buscar no mundo. Quando falta palavra, as pessoas se enchem de outra coisa. Então, hoje, nós temos uma carência de letras, de música, de Bíblia na igreja, e aí as pessoas terminam buscando no mundo, terminam buscando fora. Então, quando eu digo, já vi aqui, viu? Pode abaixar a mão, viu, Nício? Já vi, da próxima já dou para você. Aí, olha só, quando a gente fala sobre louvor, e a gente fala, o que eu quero dizer é o seguinte: o louvor vai tocar no coração daquele que não é crente? Vai! Claro que a música vai tocar, como toca na nossa. Não toca? Toca na nossa. Só que o que nós precisamos resgatar aqui é o que eu estou falando, é o verdadeiro louvor. O louvor que entroniza a Deus e que a palavra vem a alcançar. Hoje as pessoas estão nessa ênfase de que o louvor liberta. Louvor não liberta. Louvor é expressão de gratidão a Deus. E aí você imagina, se nós como igreja, imagina só a cena, nós como igreja, nós os salvos, que conhecemos a Jesus, e ali também cheio de pessoas que não conhecem a Jesus, perfeito? Imagina o culto. Nós cultuando ao Senhor e transmitindo toda a gratidão que nós temos a Deus, todo o louvor a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós. Tem como isso não tocar no coração dessas pessoas? Tem como isso não, como Deus não alcançar e mostrar quem Ele é através do que nós estamos fazendo e falando ao coração dessas pessoas? As pessoas vão falar, puxa, eu quero esse Deus também. Eu preciso conhecer esse Deus. Quando a gente canta, isso vai tocar no coração deles. Então, eles vão sentir isso. Eles vão sentir toda essa emoção. E aí vem a palavra, e a palavra o quê? Liberta a eles disso. A pregação da palavra faz isso. Mas, então, eu espero estar sendo claro aí, Edson, para você nesse sentido. Então, eu não vejo distinção entre o que você pensa e o que eu penso. Eu acho que a gente não precisa achar o meio termo, nós estamos falando a mesma coisa. Só que eu estou colocando em ordem cronológica, talvez, esses pensamentos. Sim, De que sim. aquilo que vai acontecer no coração do descrente vai acontecer, com certeza, através do louvor, isso vai alcançar o coração dele, ele vai sentir-se tocado, né? E preparado para a mensagem que vai libertá-lo.
Então, é errado isso? Não. Como eu falo também é o seguinte, que o louvor, quando eu falo sacrifício de louvor, parece que a gente nunca vai ter alegria, né? Só sofrimento. Não é isso. Nós vamos nos alegrar, salmodiar diante do Senhor. Nós vamos festejar diante do Senhor. Isso é louvor, como resultado de gratidão de tudo que Deus tem feito por nós. Então, essa coisa toda. Mas o que eu quero dizer é que louvor não é somente isso, não é essa festa, não é isso. É, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, nós vamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Mesmo em meio à turbulência, o louvor ele vai existir, porque nós sabemos que Deus é maior do que todas essas coisas. Eu espero ter ajudado aí nisso, viu, Edson? Amém, pastor, amém. Vamos louvar. Amém, com certeza. Nice, pode Abraço. falar. Abre o microfone, seu microfone está mudo. Aperta aí no microfoninho para você poder... Eu não estou te ouvindo. Tem um embaixo... Pastor, Fala. Peraí. tá ouvindo, pastor? Não, aí, agora eu estou nisso. Pode falar nisso. Depois, Roberta, você fala. Então, pastor, eu queria que você desse uma explicação Ah, a respeito de Saul e Davi. sim. E quando o Saul estava lá atormentado, ele mandava chamar Davi para cantar louvores, e os louvores que Davi cantava era a própria palavra, né? Sim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e todas essas expressões que o Davi cantava, e o Saul, né, o rei Saul, ele se acalmava, era como se libertasse, né, daquela tormenta que ele estava vivendo. E quando Davi louvava a Deus, cantava, né, aquele salmo, ele se Sim, acalmava. Por que isso. isso? Ó, olha só. É interessante que nós estamos falando aqui, por exemplo, a música e o louvor que Davi produzia afastava os demônios de Saul, mas não libertou Saul do pecado dele, libertou? Uhum. Não. Não. Saul continuou pecador. Uhum. Então, o que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de que o louvor não liberta, eu não estou falando que o louvor, olha só, a música é uma terapia. A música trazia, a música, especialmente o louvor que Davi cantava, era um louvor espiritual. E era tanta presença de Deus que os demônios faziam o quê? Os demônios paravam de atormentar a Saul. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que o Saul foi transformado pelo louvor de Davi. Então, o fato de um louvor, a presença de Deus no louvor, colocar para fora espíritos demoníacos, não quer dizer que a pessoa foi transformada numa nova criatura. Entendi. Então, isso não é libertação. Uhum. Isso é expulsão, exorcismo, é libertação de um espírito demoníaco. Ser liberto de um espírito demoníaco não quer dizer que a pessoa se salvou. Uhum. A pessoa ela pode ser liberta de um espírito demoníaco e continuar pecadora por não querer Jesus na vida dela. Entendi. Então, isso acontecia lá com Davi. Então, por exemplo, quando a gente canta, imagina bem, nisso, você já tem certeza que já experimentou isso. A gente no louvor e a presença de Deus não se torna real. Uhum. E a Bíblia fala o quê? Deus está no meio dos Louvores. Quando a gente canta, às vezes a presença de Deus não vem de uma maneira assim tão pesada, tão grande. Quando eu falo pesado no sentido de a gente sentir ele, a gente se arrepia, a gente chora, a gente pula, a gente não sente essa gama de emoções pela presença do Espírito. Aí eu pergunto, uma pessoa dominada por um espírito de demoníaco numa hora dessa, eu já vi que às vezes, na hora do louvor, demônios se manifestam. Não é verdade? Isso já aconteceu. Eu já vi isso acontecer. Demônios se manifestarem e serem expulsos. Como também pode, nesse momento, alguém que já está possesso por um espírito demoníaco, perturbado por um espírito demoníaco, a presença de Deus vir e esse espírito faz o quê? Porque não fica, o demônio não vai aguentar a presença de Deus ali, vai embora.
vai embora. Agora, isso quer dizer que aquela pessoa se arrependeu do pecado dela? Não. Isso quer dizer que ela foi liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos falando aqui de verdadeira libertação no sentido do pecado. Não de uma emoção. Por exemplo, uma pessoa que está oprimida, durante o louvor, ela vai sentir-se aliviada? Sim. Emocionalmente, a presença de Deus vai trazer isso. É por isso que a gente fala que as pessoas sentem o quê? Essa gama de emoções. Sentem esse alívio. Agora, a pessoa é liberta. Ela está sentindo mais alegre, está sentindo livre. Ela foi liberta de uma opressão, foi liberta de... Você está entendendo o que eu quero dizer? De tantas coisas ali, mas não a libertação do pecado. Então, e qual é a verdadeira libertação? Não é ser liberto de um sentimento ruim, de uma opressão demoníaca, não é nada. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Essa libertação verdadeira somente através da palavra e do sangue de Cristo, da salvação. Então, é nesse sentido. Deu para entender? Então, Perfeito. Davi cantava e os demônios iam embora? Com certeza. O louvor é um canal, né? Onde Deus se faz presente. Deus se faz presente, a partir de ali é cada um que vai continuar, né? A minha salvação. Então, é por aí. Antes do Mário, tem a Roberta. Fala, Roberta. Obrigada, pastor. Nada, querida. No meu caso, não é nem um questionamento, né? É mais um comentário, né? Sim. E como é bom a gente, né, se reunir para fazer esse estudo bíblico, porque eu também tinha esse entendimento. Eu achava, porque assim como você disse que na hora que a gente está naquele louvor, a gente chora, a gente se emociona, a gente sente a presença de Deus ali, e é claro que ele se faz presente, mas eu achava que era uma forma de libertação, era uma forma de você estar em comunhão com Deus e sendo liberto dos pecados, sendo liberto das coisas que não vêm de Deus. E da forma que você explicou, pastor, ficou muito claro, né? A Cida está até aqui comigo, ela estava até comentando que ela já estudou muito a Bíblia, ela estuda muito a Bíblia, já estudou um pouco de teologia, ela falou para mim, ele falou exatamente o correto. E até quando você fala que hoje em dia as pessoas, muitas vão em igrejas que tem muito louvor, na verdade, elas são atraídas, por quê? Porque as pessoas gostam de adrenalina, não é verdade? E querendo ou não, é uma forma que está ali todo mundo pulando, cantando, tem algumas que dançam, tem algumas que caem, tem algumas, né? Cada igreja, né? E realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que quando às vezes você levanta no teu dia e fala assim, hoje eu vou ter meu tempo com Deus e eu vou ouvir louvores e vou ficar o dia todo em comunhão com Deus, ouvindo os louvores, e na verdade ele não liberta, né? É claro que você está no momento ali com Deus, sim, né? Mas não é uma forma de libertação. Exato. Isso que, Roberta, é interessante saber. Isso é gostoso? É. É bom? É. Está errado? Não. O errado é a gente não ter uma percepção e um conhecimento do que realmente é. Por quê? Porque quando eu começo a atribuir àquilo que não é um poder que ele não tem, eu começo a viver de forma errada. Se eu começo a acreditar que o louvor liberta, então eu acho que a música que ao cantar, isso não é. Isso. Quando a gente canta, quando a gente faz isso é uma expressão de gratidão de tudo que Deus já tem feito. Isso é gostoso? É. Isso é comunhão com Deus? É. Mas não é libertação. A libertação só pode vir através da pregação da palavra, daquilo que Cristo faz. Então, não há, é o que eu falo, há erro em louvar? Não, nenhum. Vamos fazer. Quer fazer com alegria, quer pular, quer cantar, quer dançar? Sem problema nenhum. Mas saiba que não é o louvor que liberta. E a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque é esse tipo de erro que começa a levar a gente... Pequenas concessões nos levam a grandes abismos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Obrigado, Roberta. Mário. Pastor. Não, eu queria só dizer uma coisa. No 1 Samuel,
Ele fala que o David solo tocou a harpa. Ele não Nem cantou. cantar. Ele nem cantou. Ele tocou a harpa e isso passou. Agora, segundo ponto, eu acho que a palavra fala de um coração constrito e humilhado. O Senhor nunca Despreza. despreza, ¿eh? Y puede ser que cuando estamos en oración, estamos en louvor, llegamos a ese lugar de que nos arrepentimos porque el Señor está ministrando, Sim, porque tenemos un corazón sim, dispuesto a recibir, estamos sim. procurando de Él. Y Exato. por eso Él tiene la misericordia de tocar no tiempo do louvor. Mas não, eu acho que isso não é uma fórmula eu pongo a musiquinha e fio, Sim. porque esse é o problema de nós como humanos, seres humanos, né? Que nós queremos o shortcut, o chegar pronto. Quando eu escuto música de oração, eu dá paz, mas eu acho que quando nós temos coração constrito e humilhado, el Señor manda a su Espíritu Santo y eso que transforma nós. Isso. Eu concordo plenamente. Concordo, Mário, você está certíssimo. A Bíblia fala, e é bem lembrado, né? Davi nem cantar, ele só tocou. Só a música dele trazia a presença de Deus. Só a melodia. Ou seja, porque ele compunha, né? Era algo tremendo. E eu concordo com você, a Bíblia fala, um coração contrito não desprezará o Senhor Deus. Ou seja, se uma pessoa, ao buscar, aí entra aquilo que é o mais importante, né, Mário? É que Deus é quem conhece o coração do homem. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela está orando ali, que ela está cantando e tudo, se a palavra já foi semeada no coração dela e aquilo brota, e o louvor faz apenas despertar aquilo nela, e ela se arrepende, irmãos, aí Deus é quem faz. Quem somos nós para dizer para o vento, sopre assim ou sopre de outro jeito? Deus faz conforme o que ele quer. O importante é a gente ter esse conhecimento bíblico do que a palavra de Deus diz, que é a Bíblia, é o conhecer a verdade, a prática da verdade que nos liberta. Então, isso é muito importante. Irmãos, deu o nosso horário. Vamos orar? Obrigado pela participação de cada um que aqui está, que aqui chegou, viu? Que Deus abençoe. Já passamos 2 minutos do nosso horário. Nós vamos orar.